Olá, como vão todos? Eu espero que bem. Eu sou o Fábio Costa. Este é mais um TBT da TV, aqui do Observatório da Televisão, já há mais de um ano, todas as quintas-feiras, resgatando aqui detalhes pitorescos da trajetória da nossa TV, especialmente de teledramaturgia, que é um assunto que sempre rende bastante, né? Peço a você que se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, caso você não tenha feito isso ainda. Ative as notificações para saber assim que nós trouxermos algo de novo aqui no nosso canal para você. E também, caso você não possa ver o vídeo de vez em quando, então acompanhe na sua plataforma de podcast preferida o nosso material em áudio. O TBT da TV dessa semana pega carona na estreia da nova novela das 9 da TV Globo, Amor de Mãe, né? Na última segunda-feira a novela estreou. É escrita por Manuela Dias, que com isso assina a sua primeira novela em qualquer horário, né? Não só às 9, como autora titular. Ou seja, ela estreia direto como autora titular já no horário das 9. Né? Fez antes 2 minisséries, mas como autora titular de novelas já ganhou na primeira o horário nobre. Faço votos, fazemos todos nós que gostamos de teledramaturgia, né? Que a novela seja bem sucedida, seja boa, traga para nós momentos de emoção, aquele conforto que só uma boa novela das 8, que eu sou do tempo da novela das 8, uma boa novela das 8 dá. E pegando carona então na estreia de Amor de Mãe, nós optamos no TBT da TV dessa semana por relembrar algumas das mães mais significativas, mais marcantes, mais icônicas da nossa teledramaturgia. Na novela das 6, Éramos 6, nós temos aquela que, se não é a mais marcante, é uma mãe que não pode faltar numa relação como essa, né? A Dona Lola, que foi criada nos anos 40 por Maria José do Pré, no seu Romance, né? E que já está adaptada pela 5ª vez para novela, né? Na TV Globo é a primeira, já houve 4 versões antes, 2 na Tupi, uma no SBT, uma na Record, que foi a primeira de todas, né? E Dona Lola é uma mãe, assim, é o protótipo da mãe, né? Ela se doa por aqueles 4 filhos, o Carlos, o Alfredo, a Isabel e o Julinho. O marido, ela é apaixonada por aquele marido, aguenta todas as humilhações e grosserias daquele homem que é infeliz, é desencantado com o sucesso econômico que ele sempre quis e não veio, né? Nem sempre ele sabe valorizar aquela ótima mãe, ótima esposa, uma grande companheira de toda uma vida que ele tem, né? E a Dona Lola é o símbolo da mãe de todo mundo, em alguma medida, né? Não necessariamente o nosso pai é como Júlio, ou não necessariamente os nossos irmãos são como a Isabel, ou como o Alfredo, ou como o Carlos, ou o Julinho, mas ela tem na sua concepção, tanto nas adaptações para a TV, quanto no próprio Romance, você que leu provavelmente deve concordar comigo, a Dona Lola carrega em si muito da mãe de cada um de nós e talvez por isso essa personagem funcione tanto em algo que apela para a nossa emoção, né? Para o nosso lado sentimental, como a dramaturgia, como a telenovela especialmente, né? Outra grande mãe da nossa teledramaturgia foi Sinhana, a mãe dos irmãos Coragem, na novela de Janete Claire, que já teve 2 versões, né? Em 70 e em 95. E foi vivida por Zilka Salaberry na primeira versão e por Laura Cardoso na segunda, né? Ou seja, uma grande personagem que pedia grandes intérpretes. E assim foi, né? É uma mulher de poucas letras, ou nenhuma mesmo, né? Que teve 3 filhos e criou uma filha adotada que ela desconfiava que era filha do próprio marido, mas não era, a Índia, né? A Potira. E fazia tudo o que fosse possível por aqueles filhos. O João, o Jerônimo e o Duda, né? Sinhana sempre tinha uma palavra de carinho e uma palavra de força também, né? Ela, embora vivesse num ambiente muito hostil do interior e não tivesse letras, uma vida totalmente diferente da cidade grande, Sinhana não era abrutalhada, não era insensível, ao contrário, era uma figura poética. E quem viu o remake na interpretação da Laura Cardoso pode constatar que ela tinha uma poesia, um lirismo em si, muito valorizado pelo diretor do início da novela, que era o Luiz Fernando Carvalho, né? E na linha de mães que tenham poucos ou muitos filhos, nós temos sempre exemplos desse abnegado amor de mãe, não é? Às vezes sufocante, né? Tolhe os próprios rumos que os filhos querem dar às suas vidas, às vezes mais condescendente, mais compreensível, mais generoso, se é que a gente pode chamar um amor de mãe de egoísta, né? Na novela Zazá,
em 1997, Fernanda Montenegro fez uma das suas muitas mães na teledramaturgia. A Zazá do título, né? Marisa Dumont, que era uma empresária que sonhava em construir um avião atômico e acreditava-se que ela fosse filha de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, como nós o chamamos, né? Ela tinha 7 filhos. Cada um desses filhos tinha o nome iniciado por uma das notas musicais, não é? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Era o Dorival, papel do Césio Thierry, né? Renata, a Fafi Siqueira, Milton, que era o Antônio Caloni, Fabiana, a Júlia Lemertz, Solano, Alexandre Borges, Lavínia, que era a Vanessa Lois, e Silvia, a Cici, como eles chamavam, né? Que era a Raquel Ripani. Esses 7 filhos, a Zazá contratou, né, ela procurou figuras especializadas nas áreas em que aqueles filhos gostariam de ter sucesso na vida. Ela gostaria de encaminhá-los muito bem e ela nomeava esses profissionais, vamos dizer assim, responsabilizados para dar um rumo na vida dos filhos dela como os 7 anjos da guarda desses filhos, né? Era uma proposta muito interessante no horário das 7, pelo autor Lauro César Muniz, né? Teve os seus problemas, uma novela um pouco tumultuada, acabou esticada, enfim, mas a premissa da história era muito boa e a Zazá era uma personagem muito interessante porque ela conjugava esses dois lados, né? Ela era meio maluca, tinha essa coisa de querer fazer o avião atômico e de ser filha de Santos Dumont, só que ao mesmo tempo era uma grande mãe que se preocupava muito com o destino daqueles 7 filhos dela. Uma história bastante interessante e apropriada para o horário de 7 horas, inclusive, né? A mesma Dona Fernanda, que completou recentemente 90 anos, fez uma entre muitas mães históricas, a Dona Picucha, da série Doce de Mãe, agora, recentemente, né? Que rendeu a ela o Emmy, né? E era uma personagem que tinha uma idade avançada, né? É uma senhora idosa, como a própria Fernanda, mas isso não fazia dela rabuja, nem se preparando para morrer, achando que a vida dela acabou. Ao contrário, os filhos, por vezes, eram muito mais rabujos e contidos nos seus interesses do que aquela mãe, né? A mãe se aventurava, se metia em altas confusões com uma turma da pesada, né? Como se fosse um filme da sessão da tarde. A mãe era muito mais jovial e com uma perspectiva de viver tudo que ela ainda pudesse viver do que os filhos e os netos. Dona Picucha é uma grande personagem, uma mãe icônica, sem dúvida alguma, que merece estar aqui na nossa galeria. Além dela, em geral, as Helenas de Manuel Carlos são personagens que tomam atitudes muito polêmicas, elas abrem mão de felicidade, abrem mão de casamento, abrem mão de estabilidade, enfim, por conta de, entre aspas, loucuras. E especialmente 2 dessas Helenas merecem destaque nessas mães tão icônicas. Uma é a de Laços de Família, do ano 2000, foi interpretada por Vera Fischer, né? Porque, além de perder o seu namorado, o seu amado, que era o Edu, vivido pelo Reinaldo Gianecchini, para a filha, Camila, papel da Carolina Dickman, né? Ela depois se vê na situação de ter que gerar um filho, já numa idade em que uma gravidez não é muito indicado para a mulher, né? Ela já na casa dos 40 anos, ela teve que gerar um filho que poderia salvar a vida dessa mesma filha que roubou o namorado dela, vamos dizer assim, porque essa filha depois descobriu-se que ela tinha leucemia, né? E sem dúvida é uma mãe que foi muito bem interpretada pela Vera Fischer, né? E que na mão de uma atriz que não soubesse valorizar as nuances dessa personagem poderia ter dado um mau resultado, e não foi o caso, né? Outra Helena de Manuel Carlos, bastante icônica e vai ficando cada vez mais icônica com novas gerações de fãs e novas reprises, etc., é uma das 3 Helenas que Regina Duarte fez, a de Por Amor, em 1997. Acabamos de ver a novela do Vale a Pena Ver de Novo, né? Então você com certeza sabe que a Helena amava tanto a filha dela, Maria Eduarda, papel da filha de Regina, Gabriela Duarte, e isso ajuda muito a gente a mergulhar nessa trama polêmica, né?
Ela amava tanto essa filha, protegia ela dos males do mundo, criava a garota numa bolha de felicidade e de bem-estar e não queria que ela sofresse. Então ela, já numa idade mais avançada, teve um filho plenamente saudável com o seu novo amor, o Atílio, papel do Antônio Fagundes. Mas a filha, que recentemente havia se casado com o Fábio Assunção, personagem Marcelo, não só perdeu o filho morreu, teve complicações no parto, como ela, justamente por conta dessas complicações, não vai mais poder conceber. Então essa mãe troca as crianças, dá o próprio filho para a filha criar. Então ela vai ser avó do próprio filho, vamos dizer assim. Essa é uma atitude que talvez seja a mais severa tomada por uma mãe na teledramaturgia, né? Assim, em prol do filho, né? Que não seja matar, enfim. É uma personagem muito forte. E Regina, como a boa atriz que é, interpretou-a muito bem, nos fez crer, ainda que condenando a atitude, nos fez compreendê-la, entendê-la, mesmo que não concordássemos com ela, né? E outra grande mãe, muito dedicada aos seus filhos, era Maria do Carmo, de Senhora do Destino, vivida pela Susana Vieira, né? Essa personagem passou mais de 20 anos sem desistir de encontrar a sua filha sequestrada ainda bebê, a Lindalva, que quando ela reencontra não se chama Lindalva, claro, né? Ela foi criada pela sua sequestradora, a Nazaré, papel da Renata Sorrah, né? Que dizia ser sua mãe, enfim, e ganhou o nome de Isabel, era personagem da Carolina Dickman, né? E enquanto ela, Maria do Carmo, nunca deixou de procurar essa filha, ela criou os outros 4 filhos da melhor maneira possível, mas é claro que, como em toda a família, eles tinham personalidades muito distintas, né? Um era meio descompromissado de tudo, meio vadio, que era o Plínio, papel do Dado Dolabella. Um era um rapaz muito certinho, muito centrado, que a mulher não amava, o Leandro, papel do Leonardo Vieira. Essa mulher que não amava o Leandro, a Nalva, Tânia Kalil, amava o cunhado, Viriato, Marcelo Antoni, que era sommelier, e se apaixonava por uma menina rica, Maria Eduarda, personagem da Débora Falabella, e o grande mau caráter da família, Reginaldo, o filho mais velho, grande interpretação também de Eduardo Moscovis, que era a ovelha negra dessa família, que causava muito sofrimento e muita decepção a Maria do Carmo, que, por mais que sofresse, nunca deixou de colocar esse filho no lugar dele quando foi o caso, né? É uma personagem forte, batalhadora, guerreira, o símbolo da mulher nordestina e brasileira, e que foi muito bem desempenhada ali na interpretação da Susana Vieira, né? Antes de terminarmos o TBT da TV sobre grandes mães, eu não posso deixar de citar a Mamãe Dolores, de O Direito de Nascer, né? Você pode ter assistido uma versão mexicana, ou uma versão mais recente, que foi exibida pelo SBT, já reprisada em outros canais, ou, se você for mais velho, pode ter visto uma das 2 versões da TV Tupi. Mas, sem dúvida, a Mamãe Dolores, embora não tivesse concebido o Albertinho, foi uma mãe como ele talvez não tivesse na sua própria mãe biológica, a Maria Helena, né? A Mamãe Dolores foi capaz de colocar a polícia e um homem muito rico e poderoso no seu encalço durante toda uma vida, somente para livrar aquele bebê, que nem era dela, da morte, né? E que era filho de uma menina que ela também criou, a Maria Helena. Mamãe Dolores foi vivida por grandes atrizes, não é? Infelizmente eu não pude ver, né? A minha geração não pôde ver Isaura Bruno na versão original dos anos 60, mas há registros de Cléia Simões, já falecida, e de Dudu Moraes, né? Ou Dudu Moraes, como queira, que é a minha Mamãe Dolores, basicamente, porque foi a versão que eu pude acompanhar, e é uma personagem que me toca muito, muito religiosa, de muito bom caráter, e que é capaz de doar a própria vida dela para salvar aquela criança que teve o direito de nascer, como diz o título da novela. Desejo todo sucesso, nós aqui do Observatório da Televisão desejamos todo sucesso a Amor de Mãe, a nova novela das 9, né, que estreou nessa semana, e esperamos que as 3 personagens centrais, que são grandes mães, cada uma ali à sua medida, com seus conflitos, né, Thaís Araújo, Adriana Esteves e Regina Casé, são as intérpretes dessas personagens centrais da história, que através dessas mães e de outras, nós possamos acompanhar na teledramaturgia cada vez mais exemplos desse grande, abnegado, imenso amor de mãe. Tchau pra você, um abraço.